Então, nós estamos conversando a respeito, né, das características dos segmentos de rios, né? E, como eu disse a vocês, nessa figura, acho que vocês viram numa gravação, né, que aparece exemplificado os tipos diferentes de segmentos de rio, que podem, mas não são obrigatórios, sobretudo as fases que acumulam sedimentos, não são obrigatórios de ocorrer, né, em um determinado rio. Isso é como se fosse um Frankenstein, né, uma colagem dos tipos de segmentos de rios existentes, possíveis existentes, né, e trabalhados na literatura. Além disso, aqui nós temos os leques aluviais, né, que estão aqui no sopé das serras, né, e os deltas, né, que nós vamos conversar semana que vem, com menos detalhe um pouquinho, em aulas gravadas, né? E tem o segmento erosivo aqui representado, né, pelas partes altas das montanhas, das serras, desculpe, entendendo que esses achurados aqui são serras, né, existentes na região, e isso aqui é um cânion. Então, da mesma forma como foi feito com o segmento de rio meandrante, a literatura chama de rios, né? Chama de rio meandrante. Na verdade, se a gente for olhar o contexto de bacia hidrográfica, ela tem uma parte de cabeceira, que todas têm, né? Pode ser com pouca extensão, né? Mas elas apresentam isso. E então não há que se falar em rios meandrantes, né, nem rios entrelaçados, nem rios anastomosados, né? Na verdade, são segmentos de rios que têm características, né, de acúmulo de sedimentos e semelhantes ao padrão reconhecido, a classificação reconhecida nos 3 tipos de padrão, né? Mas como é consolidado na literatura a terminologia de rios e não segmentos de rios, então eu vou me permitir aqui, ora falar, né, como segmentos de rios, ora atribuir simplesmente rios, né, o rio entrelaçado, mas que na realidade todos nós temos que saber que isso é um segmento de rio, né, não é o rio como um todo. Bem, por que isso aí? Porque a origem desses estudos, com mais detalhe, foi geomorfológica, mas também geológica, no sentido de que a acumulação de sedimentos geram rochas, né? E no caso dos rios, geram rochas de origem sedimentar, com características relacionadas aos rios, os padrões de rios. E como com essa aplicação, evidentemente, rochas sedimentares só podem ser geradas nos segmentos de rios que acumulam sedimentos. Portanto, só fica registrado no registro geológico os sedimentos litificados nas rochas sedimentares, né? Então, o que acontece? Sendo assim, a literatura sempre traz rios meandrantes, rios entrelaçados, como sendo algo que aparentemente é compreendido por todos como uma totalidade, mas no fundo que é uma parte. Sobretudo quando a gente trabalha com questões ambientais, né, com questões de análise de bacias hidrográficas e os seus componentes, o impacto, né, que a ação antrópica exerce sobre eles, nós temos que ter esse cuidado aí de chamar a atenção de que, de fato, não existem rios meandrantes, nem rios entrelaçados, nem rios anastomosados. Existem rios que apresentam, quando apresentam segmentos que acumulam sedimentos, podem ser desses padrões, né? Bom, dito isso, o que a gente vê é que, numa escala de menos detalhe, o seu traçado, né, envolve um conjunto de canais que se entrelaçam, né? Como se fosse uma trança de cabelo, né? Esse entrelaçado, né,
tem um nome em inglês que é braided, né? É o nome da literatura internacional. Rios braided, segmentos de rios braided, braided river, né? Braid river. E é importante destacar que na década de 60, 70, do século passado, do milênio passado, do último século do milênio passado, né? Estamos ficando velhos, né? Pelo menos eu. O que acontece? Houve uma tradução equivocada, em que se traduziu o rio entrelaçado como sendo anastomosado, que é uma outra, tem outras características que a gente vai ver, a gente verá na semana que vem. Aliás, como eu mudei as aulas, né, mudei os nossos reuniões, amanhã vai estar postado, então, as características do rio anastomosado, porque a atividade de amanhã passou para segunda à noite, né? Então, tomem cuidado ao ler, portanto, artigos ou livros em que, da década de 1970, 1980, em que essa tradução foi equivocada e causou uma confusão incrível, né? Até hoje, né? Causa porque livros escritos por brasileiros naquelas décadas, sobretudo na década de 1970, eles passaram a ser referências, né? Dada a facilidade da leitura em português. E aí isso veio influenciando diversos artigos, né? E até hoje eu vejo isso em alguns artigos nacionais, não em revistas estrangeiras, né? Porque isso é cortado imediatamente, mas em revistas nacionais, ainda usando o termo de maneira equivocada. Então, esse é um alerta que a gente tem que fazer para a literatura, né? Sempre olhe a figura, as imagens ou as figuras, sínteses, né, desses textos, para que vocês entendam, então, qual é as características daquele exemplo que o artigo traz, né, para que leiam da maneira correta. Então, qual é a característica fundamental do rio entrelaçado? É essa, né, em que você tem canais que se ramificam, né, e em direção a jusante eles se reencontram. Os segmentos de rios têm vazões irregulares, menos regulares do que os segmentos meandrantes. Portanto, a oscilação do nível d'água em função das estações, das estações climáticas, ou dos períodos chuvosos ou não chuvosos, ou de degelo, né? E períodos mais úmidos, mais secos, né? Então, a oscilação da vazão faz com que essas águas variem a sua velocidade, a sua capacidade de arraste dos grãos no fundo, né? E causa, então, a remoção rápida das partículas com certa velocidade. E na época das grandes vazões, as águas passam por cima dos depósitos dentro da grande calha desse rio e estão frequentemente remodelando as barras, que são as ilhas não vegetadas internas ao canal. Então, essas são características de um segmento de rio entrelaçado. Terem canais que se ramificam e se reencontram dentro de uma calha maior e que apresentam ilhas não vegetadas, cujo nome, né, geomorfológico é barra. O barra de um rio, né, é um corpo arenoso, nós estamos falando de tamanho de grão, né, e não composição, sem vegetação instalada sobre ele. E nós já vimos lá nas primeiras aulas que a ausência da vegetação se faz justamente porque a velocidade das águas dos rios impedem a fixação no sistema radicular, né, dos propágulos, né, dos brotos das sementes, dada a sua velocidade, é capaz de remover aquilo e
aliado ao fato de que os sedimentos arenosos são pouco consolidados, então as raízes não conseguem se fixar em condições que impeçam o seu arraste para rio abaixo. Né? Então, normalmente, são barras que vão modificar a sua forma, a sua feição, a sua altura, né? E, portanto, são dinâmicas à medida que você vê os rios, né? À medida que ao longo dos anos. Elas não são estáticas. Né? Bem, o que mais que a gente pode chamar a atenção a respeito dele? É que, eventualmente, as barras, sendo dinâmicas, então elas podem ser repartidas por canais, né, que se escavam, que são escavados, à medida que a vazão aumenta um pouco. Então, além delas não terem uma forma fixa, modificarem a sua forma, elas também podem ser recortadas. Né? E se nós passássemos um filme aqui, no mesmo segmento, desenhado aqui, além delas modificarem as formas, modificarem o seu tamanho, elas também se moveriam para jusante, no sentido da esquerda da figura que está aqui colocada. Essa imagem aqui do lado, essa foto aqui do lado, ela mostra, então, um segmento de rio entrelaçado em sistema periglacial. Quer dizer, próximo às regiões serranas, que acumulam neve nos climas temperado e ártico, né? Vamos dizer dessa forma, porque no caso isso é ártico, né? Não é antártico, né? Ou polar, temperado e polar, vamos colocar dessa forma. Na época da aproximação, né, da primavera, primavera e verão, o que acontece é, né, a liquefação, então, do gelo e da neve e a liberação da água que vai descer num grande canal, né, e vai descer com uma velocidade e com uma capacidade de transporte alta e vai criar canais, modificar as barras, né, e transportar essas partículas rio abaixo. Dada essa condição de oscilação na velocidade de fluxo, na capacidade de transporte, sedimentos lamosos não são comuns nesse meio, uma vez que eles são lavados, né? Estão em suspensão, e mesmo na época da vazão mais baixa, alguns podem ser depositados, né? Alguma quantidade de lama pode ser depositada na porção terminal distal das barras, mas que a próxima variação, a próxima oscilação da vazão, ela pode e certamente vai levar esse material rio abaixo. Vejam que, nesse caso, então, nós temos a calha do rio, os canais internos, as barras, e só lateralmente a vegetação se instala. Nesse caso, a vegetação é herbácea, né? Com algumas árvores, poucas, né? E lembrando que é uma região que, diferentemente dos sistemas meandrantes, você tem a possibilidade de acúmulo de crescimento de vegetação arbórea e arbustiva para além do canal, nos bancos, né, laterais a eles, porque eles não são controlados pelo sistema de cheia. Ou seja, essas condições elas praticamente impedem que a água extravase para as porções mais superiores do banco. Né? Então, essa é a característica comum dos rios entrelaçados. Aí, com mais detalhe, o que a gente vê é essa característica aqui. Né? Mas, Paulo, eu estou vendo aqui um pouco de vegetação dentro desse contexto. Sim, mas ela não se instala. Né? Assim, ela está, nesse momento, presente aqui um pouco, mas com a oscilação, essa vegetação herbácea vai ser ou aterrada, né, por areias, ou vai ser arrancada em parte ali, dado a dinâmica, então, existente nesse segmento de rio.
Só lembrando, se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer alguma fala, é só levantar a mão aí que a gente faz, né? Abre o espaço. Bem, vendo isso, o que nós estamos vendo aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas são morfologias, são formas de barras em segmentos de rios entrelaçados. Ela pode estar ancorada no banco lateral, ela pode ser central, né? Ela pode ter uma forma de bumerangue, ela pode ser composta, porque o crescimento dela está associado a dunas subaquáticas. Dunas são aquelas formas de leito que nós vimos na primeira semana, né? Geradas quando os grãos num canal eles são movimentados, né? Formando dunas semelhantes àquelas dunas eólicas, só que debaixo d'água, com altura na ordem de decímetros, né? Diferente das ripples, né, que são formadas também, mas com alturas centimétricas, né? Então, elas se formam no canal e elas vão nuclear, é o nome que se dá, quando a crista dessas dunas emerge no período de vazão menor, vai acumular sedimentos arenosos para montante. E assim ela vai se desenvolvendo, eu não vou entrar em detalhes nisso, porque é algo da dinâmica da formação dessas barras ali, que está descrita na literatura, né? Esse autor aí traz, então, um processo de descrição e é facilmente entendível lá no texto. Se a gente for olhar, então, um segmento de rio entrelaçado padrão, em 3 dimensões, mas primeiro vendo a sua localização em planta, a gente vê que ele está aqui, né? Num rio entrelaçado, entre 2 bancos altos, com vegetação arbustiva, uma ilha aqui existente, e esse recorte aqui pega parte das barras e partes do canal e está mostrado aqui em um bloco diagrama, mostrando, né, a porção superficial e as características do acúmulo de sedimentos, que é uma coisa muito detalhada para a geologia e como objetivo aqui nenhum é ligado a esse acúmulo, mas se quiser ver na literatura, tem essas características lá, então a gente vai focar mais na questão superficial. E o que a gente vê na superfície é que, né, a maioria das vezes, os pontinhos estão mostrando frações arenosas e cascalho fino, né? Então, os depósitos lamosos quase não estão presentes aqui, eles são mostrados em uma cor escura aqui, né, nesse pedaço dessa ilha, né, e em algumas circunstâncias aqui no registro de acúmulo de sedimentos. Lembrando que esse registro se dá porque os sedimentos se acumulam, e se a região estiver afundando, essas coisas podem virar rochas, né? E as rochas terão características de segmentos de rios entrelaçados. Bem, superficialmente o que a gente tem é que na época da vazão baixa, as águas vão passar entre as barras, né? E aqui a gente vê, então, a água passando por esse canal, ele se bifurca em 2 aqui, se reencontra aqui na frente, depois ele vai se bifurcar, o outro reencontrando por aqui. Essas formas assim estão mostrando a presença de dunas subaquáticas que podem, né, se formar ao longo, de lado a lado, transversal ao canal, às vezes retilínea, às vezes com esse aspecto convexo para jusante, né? E elas são móveis, essas dunas vão se movendo rio abaixo. Uma morfologia diferenciada, ela não fica constante, ela é diferenciada em cada canal e ela é diferente ao longo do tempo. Se parte da crista dela, que é a porção mais alta da duna, emerge, como a gente tinha dito, então ela vai criar uma barreira e o fluxo de água que vem de jusante para montante vai se dispersar, se desviar. Significa, a energia vai ser dividida, né?
Ao ser dividida, aquele grão que era movimentado de montante para jusante, ele, dada a diminuição da velocidade, ele vai se acumular na porção logo a montante, ou seja, logo acima, no sentido do fluxo, da crista. E a barra tende a crescer para montante. Né? À medida que vai acumulando mais dispersão vai ter do fluxo e mais material, normalmente areia, né, mais fina um pouco, vai se acumular nessa situação. Se tiver uma duna migrando, né, de cima para baixo, ela pode se, dada a velocidade diferente, né, de fluxo, ela pode, a crista dela, se fundir com isso, aumentando, então, cada vez mais a área emersa, a área da barra. Lembrando que as águas tendem a ser mais energéticas nas porções profundas, dada a concentração da água e a turbulência ali gerada. Essa turbulência no fluxo da água é capaz de mover grãos maiores um pouco. Né? Então, é possível a movimentação de grãos de fração cascalho nas porções mais profundas do canal e que vão deixar registros, né? Caso isso aí se acumule. Né? Então, em síntese, esse é o procedimento, essa é a dinâmica do processo. Essas imagens aqui ao lado, né, que são da acumulação, são simbologias usadas para indicar a estrutura formada relacionada à passagem por migração de uma duna subaquática ali. Ela vai deixar feições, que são estratos cruzados, né? Isso aqui é a morfologia deles, eu não vou entrar em detalhes, né? dada ao interesse, né, de vocês que, não, em sua maioria, não estão ligados ao acúmulo dos sedimentos, mas está na literatura também os perfis de fáscias relacionadas a isso. Então, essa aqui é a dinâmica dele. Bom, e a barra? Como é que ela é formada? A barra, nós sabemos, mas e a ilha? Bom, a ilha, o que acontece? Eventualmente, se o inverno for mais rigoroso, ou se o período de estiagem for mais rigoroso, quer dizer, mais frequente, ano após ano, como é comum nos climas, né? Pode ter fases, décadas, né, de período chuvoso menor, pode ser décadas, né, de intensidade de condensação da água e acumulação de neve. E isso faz com que a vazão seja diminuta, né? Mesmo que no período de degelo ou no período chuvoso haja um pequeno aumento, ele não é substancial, às vezes, para poder arrastar as sementes ali depositadas nas barras. E isso vai fazer com que as sementes germinem, lancem as suas raízes e comecem a se fixar. A função das raízes são, como nós sabemos, né, a fixação e a absorção de nutrientes, né, que vão compor o tecido, auxiliar a compor o tecido vegetal. Né? Então, não é só a fotossíntese, né, que gera tecido, né, não é só aquilo já é muito, né, mas precisa de micronutrientes, de nutrientes que os organismos captam no sistema, através do sistema radicular. Né? Bem, e acho que, pelo menos as pessoas que moraram no interior, na infância, as pessoas que moraram no interior, devem se lembrar. Eu, como menino, na minha época, era mais menino que fazia isso, né? Embora tenha nascido e vivido em Belo Horizonte, né, eu morava num bairro que morava em Belo Horizonte diferente de hoje. Né? Tinham construções, tinham essas coisas todas. E se construía naquela época colocando a areia no passeio, quando tinha passeio, né, na frente das casas, à frente das casas. E aquela areia, ela chegava, areia de rio, lavada ou não, e ficava ali depositada. Se a obra andasse rápido, a areia era toda consumida, né, na produção de argamassa lá, para o sorrimento das paredes, etc, etc. Mas se ela demorava um pouco, ela ficava ali parada. E para a meninada era ótimo, né, porque a gente brincava de tudo quanto é coisa ali,
né? Pulava, enfim, e uma das coisas que se fazia era escavação de túneis para brincar de carrinho de madeira, essas coisas aí, né? De esconderijo, enfim, aquelas coisas que crianças fazem, né? E aí, ao passar dos dias, a areia começava a ficar compactada. Hoje, olhando, né, do ponto de vista hoje, a gente imagina que a saúde humana é um negócio muito forte, né? Porque passava cachorro ali fazer xixi, gato, né? E a gente brincava, raspava, ali, furava aquele negócio com a mão, depois, né, botava a mão na boca, e enfim, aquela confusão toda. Estamos vivos aqui, né? Então, pelo menos para aquilo ali, a energia da vida ela é surpreendentemente, né, grande. Né? Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que ao longo do tempo existe uma tendência, pela ação da aceleração da gravidade, de uma compactação, né, dos grãos de areia que estavam soltos quando eles se acumulam inicialmente. Então, essa força que puxa todos os grãos para o centro da Terra favorece o empacotamento, né, o maior adensamento, a melhor justaposição dos grãos ali. Essa justaposição dos grãos, ela cria uma resistência ao cisalhamento, resistência à passagem, à remoção das partículas pela passagem de água por cima. Isso favorece, então, a fixação das plantas. Né? Aí as plantas em determinadas condições, elas vão se consolidar o seu crescimento ali, começam a crescer, né? Se forem arbóreas, né, nas fases menores, enquanto juvenis, se forem gramíneas, elas vão servir, quando a vazão aumenta um pouquinho, como barreiras à passagem da água. Né? Elas vão reduzir o fluxo de água. E essas águas que descem no degelo, na época das chuvas, elas levam lama em suspensão. Essa redução da velocidade ali pode fazer com que a lama se deposite. Bom, nós também vimos que as lamas, né, têm a presença mais comum de argilominerais, que alguns deles, a maioria deles, né, ou boa parte deles, disponíveis a serem depositados ali, não tem o somatório das cargas igual a zero. Então, dá uma carga, enquanto mineral, dá uma carga, né, a somatória não é zero, então adsorve, né, segura íons, e alguns desses íons, na superfície dos argilominerais, e alguns desses íons são nutrientes. Né? Sendo nutrientes, então, há um duplo papel ali, né, dessa lama depositada. Ela auxilia na consolidação do sistema radicular, porque a tensão da lama, para ser arrancada, a velocidade de água tem que ser alta, e ela propicia, então, a presença de nutrientes para as plantas, e então aumenta a fertilidade. Tanto isso é verdade, né, que a gente sabe que na época das cheias nos segmentos de rios meandrantes, se renova a fertilidade da várzea. Né? Antigamente se plantava, né, até metade do século XX, né, antes da Revolução Agrícola, ali, se plantava em várzeas, né, porque a fertilidade era natural. Depois houve toda aquela revolução, a mecanização entrou de sola, pelo menos no Brasil é essa história, né, e a adubagem, né, e favoreceu e a irrigação favoreceu então a saída das condições de várzea para encostas, para chapadas, enfim, aí foi embora, né? Ocupando então várias áreas aí. Mas a fertilidade natural nas várzeas era garantida pela reciclagem, pela mineralização de restos de organismos, mas também pela chegada de íons, de lama com íons adsorvidos, né, que são nutrientes das plantas. Então, isso favorece, né, cada vez mais a fixação dessas plantas, tornando, então, uma barra mais estável, né, e aí você vai chamar de ilha. Né? É uma barra vegetada, ela é uma ilha. E elas são raras nos sistemas porque ela exige, a consolidação de uma barra, ela exige um certo equilíbrio na altura do espelho d'água. Né?
ela precisa de menos oscilação da vazão. Nesse exemplo aí, elas estão altas em relação, né, ao nível da água, né? A altura do banco da ilha ela é alta, em função de que tem os processos erosivos também que podem causar. Deixa eu refazer essa frase. A acumulação dos sedimentos ela precisa de espaço, né, para que eles se acumulem. Um rio não sobe, né, ele não passa por cima, ele não vai subir topograficamente. Então, para o acúmulo de sedimentos ser efetivo, é necessário que a região afunde, né, ou entre em subsidência, que é outro nome, né, usado para isso. Se a região não tiver em subsidência, ela vai acumular um bocado de sedimentos, mas ela não vai ser uma acumulação efetiva, no sentido que vai acumular metros e metros e metros de sedimentos. Né? Então, e a subsidência ela não é constante, não é igual a gente entrar no elevador, quando criança, né, no último andar, e sair apertando todos os botões, ele ia descendo, né, pouco a pouco, mas ia descendo no sentido mais constante. Né? Uma região pode afundar, pode parar um pouquinho, pode voltar a afundar, parar, pode soerguer um pouquinho, quer dizer, o processo de subsidência não continuar constante. Isso pode causar, então, parcialmente, a erosão, além da dinâmica do canal, né, que pode erodir alguns pedaços ou não, pode também causar a erosão de parte dos sedimentos acumulados. Isso favorece, então, para o desenho que foi feito para a aplicação em sistemas rochosos sedimentares, né, uma explicação mais voltada para aquilo. Então, ela causa a suspensão da ilha aqui. O que a gente vai ver em exemplos mais à frente, né, é que elas são geradas rapidamente, por exemplo, quando se coloca uma barragem, né, em um rio, nas porções mais a montante. Um rio que seja com características com barras parecidas com o sistema de segmentos de rios entrelaçados, ele rapidamente transforma barras em ilhas, dada a estabilização do lençol freático do nível d'água dos rios. A gente vai ver mais à frente isso. Então, essa é a característica, né, geral de um rio entrelaçado, né, na sua deposição. Exemplos de rios entrelaçados, tanto mundiais quanto nacionais, a gente vê que esse é absolutamente não antrópico, não tem interferência antrópica, que é o rio Brahmaputra, um dos rios, né, lá da Índia, né, que vem drenando, né, a bacia hidrográfica dele é ampla e atinge aqui os Himalaias. Então, isso aqui é a Índia, uma parte da Índia, e isso aqui são os Himalaias. Então, as cabeceiras, né, dos afluentes do Brahmaputra, difícil de falar, né, são influenciados pelo degelo e regelo aqui no alto dos Himalaias. Né? Então, a variação da oscilação, a oscilação do nível d'água nos rios é controlado pela época, né, de primavera, verão, outono e inverno. Isso causa, então, a presença de canais, né, que se ramificam e se reencontram, formando um padrão entrelaçado bastante amplo aqui, né, nessa zona dele. Mas embaixo, esse rio já tem mais uma constância na vazão da água, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho por que isso acontece, e ele vai modificar suas características para sistemas, por exemplo, meandrantes aqui, né, na porção mais terminal dele, aqui no estuário da Baía de Bengala. Né? Então, como eu disse a vocês, um rio ele não é totalmente uma coisa só. Né? Ele tem um segmento com determinadas características. Bem, por que essa vazão tende a homogeneizar-se? Porque à medida que vão ganhando afluentes, o rio ele vai acumulando vazão. Mesmo que essa vazão oscile, né, porque a fonte vai oscilar, né, da disponibilidade de águas, ela pode estar congelada, né, sob a forma de neve, sob a forma de gelo, então ela não vai ceder tanta água, mas
à medida que vão chegando as vazões dos afluentes, a tendência é uma regularização, uma homogeneização das características à medida que vai se ganhando mais caudal, né, mais volume de água para jusante. E chegar a tal ponto que o nível do espelho d'água já não oscila tanto, então muda esse padrão, né, de rio entrelaçado, né, porque a oscilação já não é tão intensa para outro tipo de padrão de rio. Então, é uma característica desses rios, né, nessa escala continental que a gente está vendo aí. Esse é um exemplo maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fotografar, né, e aí é claro que eu coloquei um filtro para ressaltar a cor da água, né? Ela era clara, mas não tão assim, né? Mas justamente para ressaltar. Isso aqui na Patagônia Argentina, próximo, a norte um pouquinho, da altura de Bariloche, né? Perto de San Martín de los Andes, foi onde eu tive a oportunidade de fazer o voo, né? E aí são rios, então, também controlados, né? É um clima temperado, ele é controlado pela vazão, na época do degelo, né? E o clima aí da Patagônia é árido frio, né? Árido frio. Então, a vazão ela é oscilatória, pode ser até intermitente em alguns casos, e causa, então, essa circunstância desse rio aqui, né? O afluente, né, com menos água, esse aqui com mais água, mas ele oscila, modifica a sua posição e gera ilhas, né, sobretudo nessa posição. E aqui, né, quando a vazão aumenta um pouco, ele vem para cá, né, e vão gerando, então, barras internas que vão se mudando a sua posição. Ele é um sistema que é classificado como entrelaçado, né? Mas eu não falei no começo, mas é importante que a gente fale, que são padrões. Então, o padrão meandrante é um padrão com aquelas características que nós vimos aí ao longo dessa semana. O padrão entrelaçado são também características, como está falado ali naquelas figuras, né? Mas existe, é claro, oscilações no padrão. O padrão é como se fosse a moda estatística, né, de como ele deveria ser. Existem oscilações nas características. Então, existem exemplos de segmentos de rios entrelaçados que, às vezes, têm características um pouco mais parecidas com o meandrante, e, às vezes, o meandrante também tem essa oscilação lateral, né? Nesse caso, ele é um entrelaçado, mas que, por vezes, ele parece deixar, às vezes, umas lagoas isoladas, de canais isolados. Não é o caso aqui, né, mas ele pode deixar. E agora, vindo para o Brasil, sobrevoando o estado do Tocantins, esse é o rio Tocantins, o que a gente vê é que existem padrões semelhantes também, embora seja o rio Tocantins é um rio, em sua maior parte, erosivo. Ele tem, devido ao fato de ter soleiras geomórficas ao longo dele, ou seja, rochas mais resistentes ao processo erosivo, formando corredeiras, nas regiões a montante das corredeiras e, às vezes, a jusante das corredeiras, há um acúmulo de sedimentos arenosos, né? Formando, então, padrões como esses aqui, né? Semelhantes, com segmentos menores, mas com semelhança aos rios entrelaçados, nessa e nessa posição, né? Essa imagem, isso aqui estava sendo feito uma represa. Hoje o Rio Tocantins é igual ao Rio Grande, aquele rio que faz a divisa de Minas com São Paulo, está, né, todo cheio de represas para gerar energia elétrica, então isso aí está totalmente modificado atualmente, né? Mas são características aí de rios naturalmente com segmentos entrelaçados. Na verdade, essas corredeiras, elas formam níveis de base locais, né? E vão acumular sedimentos a montante, porque elas fazem uma redução da velocidade nas águas de montante para jusante. Esse é um exemplo de segmento de rio entrelaçado de influência antrópica secular. Isso aqui é o rio Jequitinhonha,
na região de Mendanha. Mendanha é uma cidade no estado de Minas Gerais, logo abaixo da porção erosiva, ou mais erosiva, do Jequitinhonha, que é a região do Espinhaço, né, mais a montante, mais próxima a Diamantina, onde tem intensos garimpos, mesmo proibido hoje, ainda tem, né, de diamantes. Né? E esses garimpos de diamante, eles revolvem o canal dos rios de cabeceira e liberam, no processo, eles vão facilitando a saída das areias que vão ser transportadas rio abaixo. Então, o Jequitinhonha recebe todo esse material e nessa região que nós estamos vendo, ele diminui a sua inclinação. Ele é próximo a um local chamado Desemboque, onde tem um cânion do São Francisco, do Jequitinhonha, quer dizer, uma área canalizada, cortada em rocha fundo, né, 20, 30 metros, chega nesse ponto, diminui a inclinação do rio e acumula os sedimentos revolvidos pelos garimpeiros de montante. Então, eles vão acumular na calha do rio. Então, esse segmento que nós estamos vendo aí, essas barras que nós estamos vendo, são barras de influência antrópica para jusante. Então, eu estou no banco desse rio, veja, o banco vegetado do lado de lá, vegetado do lado de cá, essa areia aqui é do trabalho do garimpo, também. E no canal do rio, que a gente tem, ele vem lá, ele vem por aqui, ó, a água se ramifica, junta lá novamente, por aqui junta lá novamente, continua a correr por aqui, e lá na frente vai juntar para fora da fotografia, formando esses bancos arenosos, as barras, né, que não tem vegetação sobre eles, justamente em função dessa oscilação. Na época das chuvas, para o garimpo não funciona na época chuvosa, porque o risco de morte é enorme, né? Morte humana, né? E aí as águas passam por cima, então, dessas barras, as modificam e as revolvem, então, né? Transportam os sedimentos do topo das barras para jusante. Então, dá essa característica, como a gente está vendo aí. Um outro exemplo, também na mesma circunstância, esse é o rio de Sopa, que é um distrito de Diamantina, também influenciado pelo garimpo. Esse rio está numa região erosiva do rio Sopa, né? E aqui nós temos as rochas de lá, mas há trabalhos de garimpo nessa porção mais acima, mais a montante, à direita da foto, libera areia, então entulha todo o canal, e aí você tem essa característica de rio entrelaçado, aqui com alguma vegetação se instalando, porque a intensidade desse garimpo, na época que foi fotografado, já não era tão grande assim, né? Mas dá esse padrão entrelaçado aqui, né? De origem antrópica. Aqui é a mesma coisa, olhando também para outra zona de garimpo, lá em Datas, né, que é um município próximo à Diamantina, né, na Serra do Espinhaço. O nome Datas está associado ao processo de garimpo do diamante, né? Datas eram partes de terrenos distribuídas aos garimpeiros para extração de diamante. Então, uma data era uma área concedida pelo governo português para ser garimpada, né? Então, daí vem o nome da cidade, Datas. Então, a gente já sabe que tem uma história intensa de garimpo, né? E esse garimpo, então, faz a mesma coisa, né? Qualquer outro garimpo. Distribui para jusante, libera para ser levado muita areia, né? Muita areia. E o rio transporta essa areia, né? E não tem a competência e capacidade de transporte um volume enorme de partículas, então elas são depositadas no seu leito, entulhando o seu leito, alargando o seu leito, aí, no caso, e gerando, então, esse padrão entrelaçado. O canal se ramifica para lá, ele vem por aqui, corta em cima dessa barra, corta essa barra e está nessa circunstância. Né? Depois que eu tirei essa foto, já se faz umas décadas aí, está completamente modificado também, mas o padrão continua. Mesma coisa,
mesma circunstância, e a gente vê também o excesso de material, né, sedimentado na cara do rio, com características entrelaçadas. Mudamos, o rio continua com o mesmo padrão, mas mudamos agora de circunstância. Isso aqui é na França, no sopé dos Pirineus, é isso? Alpes Pirineus, né? Não sei qual que é o segmento, lá em cima estão eles, na época do... isso era primavera, e aí o que se tem, o início da primavera, o que se tem, então, os rios descem daquela região, né, e passam ao lado, né, dessa cidadezinha, ela está colocada num banco, né, superior aqui do rio, portanto não é alagável, essa cidade tem mais de 800 anos, né, e não é alagável. Né, e por que será que uma cidade não precisa ser necessariamente alagável? Bom, primeiro porque cresceu lentamente, então a condição de crescimento permitiu, né, o mapeamento, né, mental dos moradores, onde poderia ser construído ou não. Né? E as leis vieram logo em seguida, no sentido de consolidar isso e evitar a ocupação de áreas alagáveis. Né? Mesmo porque ocupar áreas alagáveis nessa condição seria uma morte imediata. Né? Para nós brasileiros, em grandes cidades ou pequenas cidades, em segmentos de rios, ninguém estuda, nada disso para fazer o ordenamento territorial. Quando ele existe, então a ocupação seria drástica, teria gente morando aqui. Porque em 10 anos a água não vem, então não vem mais. Aí no 11º ano passa por 5. Né? Então esse é um segmento de rio entrelaçado com as mesmas características. Barras não vegetadas, né? As águas se ramificam, se bifurcam, se reencontram para jusante, formando um padrão de laços de canal. Aqui está, nesse momento, a água está toda concentrada aqui, os bancos são vegetados ou com ocupações, né? E aqui esse canal, à medida que fosse avançando, então, a estação de degelo seria, e de chuvas também, né, claro, os dois, seria, então, ocupado pelas águas e varreria essa barra que está ancorada na margem aqui do canal, um padrão entrelaçado. Eis aí a outra foto, a mesma coisa, já mostrando com mais detalhe, então, o entrelaçamento e recorte. Ela aqui é mais cascalhosa porque está próximo, né? Mais cascalhosa porque eu sei a distância que tirei a foto, né? Mas aqui são grãos de cascalho. Né? Porque está próximo às cabeceiras dele. Né? E se fosse fazer um desenho, seria, né, essas coisas. Então, os canais se ramificam, se reencontram, elas são barras arenosas, ancoradas, podem estar escoradas aqui ou no meio do canal, né? E que vão se modificar à medida que os anos e os períodos chuvosos ou mais de vazão mais intensa se sucedem. A direção do fluxo, e o amarelo quer dizer quase essencialmente areia depositada. Né? A vegetação se instala na porção superior aqui do banco. Né? Esse é mais um exemplo, esse é da Grécia, mesma coisa. Veja que, né, aqui é Mediterrâneo, então é questão de chuvas, né, não de neve. Né? Então, no momento está seco, esse canal, mas veja, nitidamente está aqui, período chuvoso, então ele vai acumular. Aqui tem um pouco d'água, esse período d'água está mostrado, né, com as pequenas barras aqui, com um pouco de vegetação nesse momento, e os bancos com a vegetação instalada. Né? Jequitinhonha, agora em Mendanha, e a gente está vendo, agora olhando de jusante para montante, a gente vê os bancos de areias formados, né, pela ação do garimpo. Eles podem ser emersos nesse momento, que está acima do nível da água, podem ser submersos. Né? Quando a gente vê as fotos dos bancos, né, das barras arenosas submersas, aqui tem as formas, então, de acumulação e as formas de leito. O fluxo vem dessa região para essa. Então, aqui é um conjunto de dunas, né, e ripples, essencialmente com areia. Veja que a água é turva, porque tem um pouco de lama e suspensão sendo levada. A turbidez da água aí não é por esgoto, nesse caso específico, ou não era naquela época. Né? Mais uma característica de lá, a vegetação no
no entorno, nas áreas altas, e aqui, né, aquela região que era dragada a areia, lá também em Mendanha, para retirar, mas tem as feições ainda preservadas das formas de dunas agora emersas aqui. Bom, como é que é a questão da vida e conservação dos segmentos de Rio Braden? Eu vou mostrar um exemplo da Nova Zelândia, espetacular, no sentido do cuidado que eles têm com essas coisas, né, que nós não temos, né? Mesmo com todo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação que o Brasil tem, né, ele não preza os rios. Tá lá dizendo que existe a APP, né, a Área de Preservação Permanente, né, nas margens dos rios, foi modificado no Código Florestal dessa década, né, mas ainda assim existe, né? E as demais unidades, essas coisas todas, todo o sistema regulatório, mas que não contempla os rios, em hipótese nenhuma, né? Como eles com as características que eles têm, né? E no caso da Nova Zelândia, que a gente vai ver aqui, são coisas interessantes. Então está aí a característica geral, né, do rio entrelaçado, aqui, né, a vegetação nos bancos, né, e aqui no meio as barras, né, os canais, né. O que é interessante aqui, e isso as outras figuras não trazem, por isso eu coloquei essa, só faltou colocar a referência dela, né. Veja que a gente sabe disso, né? Se tem depósitos arenosos, né, nós sabemos que existem água entre os poros, formando o lençol freático, que também se move, essa figura é interessante, né, porque as águas se movem no meio do substrato, né? E às vezes, em determinadas condições, ele pode causar surgimentos, né, desse freático ali em determinadas condições, por alguma questão ali que impeça a água de fluir subterraneamente, né, ela emerge ali formando as surgências, né, junto à cara do rio, né? Isso é interessante também. E eis aqui, né, essa imagem mostra, então, um conjunto de organismos que vivem dentro, nas barras, né, dos sistemas entrelaçados de lá, né? Então, a nossa visão, quando a gente olha para um rio entrelaçado, fala, não tem vida nenhuma ali, porque a nossa cultura diz que vida é algo exuberante, né? Nós criamos esse mito, né? Tem que ser exuberante, tem que estar ali, tem que ter vegetação, se não tiver vegetação instalada, então não tem vida, né? Então isso tudo é um equívoco, né? Um equívoco de natureza cultural, né? E esses caras lá não, né? Eles estão aí na ilha norte, né, da Nova Zelândia, são desculpe, a ilha sul, são duas ilhas, né? A ilha mais a norte é mais tropicalizada, mais tropical o clima, enquanto que a ilha sul é mais temperada. Então tem essa aí, tem, né, montanhas com neves, né, que tem degelo, regelo, essas coisas todas. Então tem rios entrelaçados, cascalhosos, como esse que a gente está vendo, e aqui eles colocaram um conjunto de organismos que estão vivos ali, justamente para poder dizer que isso aí é uma região importante, né? Aí eu fico pensando nos rios, segmentos de rios entrelaçados que nós temos, de origem antrópica ou não, de interferência antrópica ou não. Nada disso é sequer falado, né? As pessoas não ligam para isso, nada, né? Eles têm a sua cultura, que é completamente diferente da nossa, e fazem tudo para preservar, né? E conservar, preservar, se possível, conservar, né, quando é preciso fazer ações, embora haja ocupação humana. Então veja que tem as placas, né, colocando lá que existem ninhos, né, que você deve dirigir, né, veja aqui as marcas de pneu, que tem o uso turístico, o uso dessas áreas, né, também tem igual aqui, né? O pessoal faz trail, né, com Jeep, né? Belo Horizonte é a capital dessas coisas, né? Tem traieiro para tudo quanto é canto, e com moto e Jeep, né? E sai aí andando aí na cara dos rios, e causa um estrago tremendo, né? Porque tem organismos que se reproduzem ali. Então, você tem que ter um cuidado, e o que eles estão falando é justamente isso aí, né? Manter os cachorros, né, atados com coleiras, né? E se tiver organismos, aves, por exemplo, no caso específico aí, que
né, que estão agitadas, porque elas dão alarmes, né, elas gritam, então para você evitar, porque ali provavelmente tem um ninho. Né? Essas aves normalmente são assim. Gritam demais é porque está próximo ao ninho, o ninho está no meio do cascalho. Né? Tem outros organismos, aí tem as salamandras, lagartixas, etc, etc, que estão ali também. Interessantíssimo isso aqui também, eu não vou entrar em tanto detalhe, mas veja, aqui é um segmento de rio que está abaixo de algumas povoações, né, que usam a água também. Então, está estabilizando um pouco a água do rio, e aí essa voluntária aqui está retirando a vegetação que está se instalando nas barras, porque ela modifica a barra e impede que aqueles animais, sobretudo as aves, no caso específico aí desse segmento, possam reproduzir. Elas precisam de áreas expostas. Ela não precisa de um abrigo ela tá de árvore e arbusto. Né? O processo dela de ocupação desses locais é justamente pela condição que está ali. Né? Ela está adaptada àquelas condições. Se você permite a mudança das condições, não há mais desova, não havendo mais desova, então eles desaparecem de lá e desaparece todo um conjunto de organismos ali presentes. Né? Que são aqueles que a gente vê que são as aves, mas no fundo tem os macroinvertebrados, né? As larvas, né? de ninfas, de libélulas, dessas coisas todas que são importantíssimos dentro da cadeia trófica dos rios, quer sejam os rios daqui quanto os de lá. Né? Os daqui são dezenas desses organismos. Né? Eles moram, né, na fase larval, caçam ali dentro, né, modificam o sistema ali com as suas tocas, né, com os seus abrigos, se alimentam lá de micro-organismos, de restos de organismos, enfim, vai depender do tipo de organismo que é. Né, que, por sua vez, então, vão servir de alimentos para, né, os, os, os consumidores de ordem superior ali. Né. Então, são aspectos interessantes relacionados a isso.